Meus amados, enquanto desde ali da ministração, eu tenho conversado com o Senhor e tenho pedido para o Senhor e falado assim: Senhor, eu estou sentindo que está faltando algo, está no meu coração que está faltando algo para a gente romper, está faltando algo, porque eu converso com muitos aqui e eu falo que eu passo essa estação, porque muitas vezes nós somos repreendidos pelo Senhor, nós somos parados pelo Senhor, ou nós achamos que foi uma injustiça e nós simplesmente paramos a nossa vida. Uma história muito linda, e eu quero hoje compartilhar isso com você, porque Deus ministrou no meu coração enquanto eu estava sentado aqui. Existem frutos da repreensão. E eu creio que muitos de nós, por mais que nós vivemos no Evangelho, né? E a gente muitas vezes não está preparado ali para um alinhamento do Senhor. Muitas vezes nós não temos um coração humilde o bastante para aquele que o Senhor fala assim: filho, eu estou te aperfeiçoando para um novo tempo. Só que muitos de nós também vivemos consequências de erros e de escolhas. Muitos de nós levamos, lá no Brasil a gente chama de tomar uma ré às vezes, por conta de escolhas que tomamos. Não precisa levar a mão. Quem já levou um prejuízo num negócio? Só levantar a mão, tanto de gente que levantou a mão. Quem aqui já fez um acordo, um negócio, achando que era de Deus? Baixa o braço, Fábio. E esse acordo, de repente, levou um prejuízo enorme. Mas não levante a mão ninguém, por favor. Mas quantas vezes você fez algo com a motivação errada e teve uma consequência, e você também não assumiu o prejuízo perante o Senhor? E toda vez que o Senhor precisa ministrar no meu coração sobre repreensão, Ele me leva a Abraão, Ele me leva a Moisés, Ele me leva a José, mas hoje especialmente eu quero compartilhar algo de Davi. Todo mundo lembra que Davi já estava no palácio, repete comigo, palácio. Porque no deserto você não peca, no deserto você está esticado, no deserto você está jejuando, no deserto você está orando, no deserto você está clamando. Mas é muitas vezes quando vem a primeira folga, a primeira bênção, é desse lugar que normalmente nós baixamos a nossa guarda. Alguém ouviu uma voz? Neto, help me. Então, desse lugar, Davi no palácio, ele tem um momento, todo mundo sabe da história, ele tem um momento, olha do palácio, vê Betseba, e ele está lá naquele lugar, e ele peca, ele erra o alvo, a motivação foi errada, e você deve estar falando assim: Alexandre, esse culto não é para mim porque eu não adulterei, esse culto não é para mim porque eu não paralisei, eu não fiz isso como Davi fez. Mas naquele lugar, entenda, Davi foi confrontado por Deus. E é desse lugar que eu quero que você entenda o que o Senhor está ministrando para você hoje. Se Deus te trouxe aqui hoje, Ele tem uma palavra para você desse lugar. Davi já tinha pecado, já tinha acontecido o prejuízo. Mas de repente, um profeta se apresenta para Davi. E naquele lugar, o profeta, ao invés de chegar e falar logo o pecado do cara, o profeta fez um contexto. E hoje eu entendo, nos dias de hoje, você sabe o que Deus faz? Ele muitas vezes não te usa um profeta. Perceba isso para mudar a sua história hoje. Muitas vezes Deus não fala de um profeta para chegar e apontar o dedo na sua cara que você pecou. Sabe o que Deus faz? Coloca uma situação parecida ao teu lado, para ver o nível de julgamento que você vai ter com essa pessoa. A Bíblia fala que à medida que eu julgo, eu serei. Então Deus permite pessoas errarem com o seu mesmo erro, às vezes com a sua motivação ao seu lado, para ver o nível do julgamento que você vai ter, porque é o nível do julgamento que você terá.
A Bíblia fala que é a mesma medida. Repete comigo, mesma medida. Então muitas vezes, você pode estar tomando uma ré de Deus, está tomando um prejuízo ou algo, porque Deus falou. Não foi assim que você julgou essa pessoa? Não foi assim que você falou porque a pessoa fez? Você não colocou uma medida no caráter dela? Você não colocou uma medida no erro dela, na motivação dela? Então tá bom, com essa medida você vai ser julgado. Então muitas vezes o que você pode estar passando no dia de hoje é o quê? Uma consequência não do seu pecado, mas do seu julgamento. Você veio porque quis. Você pode hoje estar passando um contexto. Eu tenho pessoas aqui que a gente caminha muito perto. E eu sei de coisas que fizeram com essas pessoas que não foram justas. E qual é a minha palavra para elas? E vocês sabem disso. Eu falo, não julgue, porque o julgamento e a justiça vêm do Senhor. Simples assim. Então, o que Davi fez, o que Natan, o que é o contexto, a analogia que eu quero colocar para vocês. Hoje, muitas vezes, antes de Deus te promover, Ele coloca pessoas que erraram motivações, que erraram acordos, que fizeram coisas que mexem com o pecado dentro de você, só para você julgar. Mas a Bíblia fala no Sermão da Montanha: aos misericordiosos eu terei misericórdia. A minha pergunta para você hoje: você está agindo com justiça, com julgamento ou com misericórdia? Tem algo que o JB faz que eu acho muito legal, tipo, olha para o irmão do lado e dá um sorrisinho que ficou tenso agora. Porque tem coisa que não adianta orar. Você está sendo julgado por Deus. É Deus que está colocando você na linha, no prumo, porque você botou esse prumo na vida de alguém. Você chegou e começou a julgar e comentar sobre pessoas, e falar que a pessoa caiu, pecou por conta disso, por causa disso. Você não estava na casa dessa pessoa, você não vivia o casamento dessa pessoa, você não estava nos negócios dessa pessoa, então não julgue. Porque muitas vezes você chega e fala: Alexandre, estão me julgando. Aí a gente tem lá 30 minutos de conversa, daqui a pouco, ai, mas você viu aquele Alexandre? É 30 minutos de conversa para eu ver a língua da pessoa. É 30 minutinhos que eu vejo que a pessoa não está passando o Satanás se levantou, um não sei o quê. Tem gente que fala para mim: o Satanás se levantou, o Satanás se levantou. Eu vou ver a vida da pessoa, a pessoa não faz nada nem para Satanás incomodar. Encher minha paciência. Quase. Encher minha paciência. Tem gente aqui que não incomoda o inferno. E fica falando: o Satanás se levantou, o Satanás se levantou. Não! Você tem colocado régua de medida na sua família. Você tem colocado régua de medida no seu pai. Você tem feito coisa com a sua mãe, com seus irmãos, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, seus parentes, seus irmãos. E Deus está colocando. Então tá bom, toma a mesma reguinha que você usou, bonitinho. Eu vou te medir. Só que o que eu aprendi com Davi, eu quero que vocês entendam hoje. Assim que Natan expõe uma situação, perceba algo. Eu falei que hoje vai mudar o seu relacionamento com Deus. Só 2 crentes entenderam. Hoje é um dia que pode mudar o seu relacionamento com Deus. Quando Deus te apresentar uma mesma situação de vida, quando Deus te apresentar algo, não terceirize o seu pecado, não terceirize o seu problema. Você sabe o que Davi fez depois que o profeta falou: o erro está com você? Gente, eu vou te falar, eu tenho 15 anos de ministério. A coisa que eu mais escuto quando Deus fala que quer alinhar, quer fazer não sei o quê, é gente que é bom de argumentação. Mas Alexandre, porém, todavia, entretanto. Quando o profeta chega para Davi e aponta o que ele precisa ser alinhado, o que ele fala? Eu pequei contra o Senhor.
E nós temos que viver uma vida cristã dessa maneira. Você sabia que ninguém pode parar a sua palavra profética, a sua promessa, a não ser você? Ou seja, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está escrito na minha Bíblia, amém? Na sua, eu acho que está, tá bom? Eu acho que está na sua Bíblia. Só que, preste atenção, se Alexandre, você está me falando que a única pessoa que pode interromper, parar ou anular a promessa sou eu te garanto, debaixo da palavra de Deus, tudo que acontece com você, debaixo da palavra de Deus, tem propósito na sua vida. Davi tinha um coração disponível para Deus. Ele nunca terceirizou um problema. Muitas vezes as pessoas me perguntam, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Ele nunca repetiu um pecado. Eu vou repetir. Davi nunca repetiu um pecado. Porque toda vez que ele via algo que desagradava a Deus, ele corria, se humilhava e se prostrava e falava: Senhor, eu não quero perder o bem mais precioso que é a sua presença. O problema é que a gente quer terceirizar a opinião dos outros, e eu estou já profetizando na sua vida. A gente quer terceirizar a opinião, o julgamento, tudo dos outros. E a última pessoa que a gente se importa é com quem? Com Deus. Irmão, está na hora de você se importar com a opinião de Deus sobre a sua vida. A Bíblia fala em Jeremias 29, lindo, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você. São pensamentos de bem e não de mal, para trazer no futuro esperança. Então a minha pergunta é, você vai ficar com os pensamentos de Deus ou com a opinião das pessoas? Davi não se importava com a opinião de ninguém. De ninguém. Ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Então, ele errou, a Bíblia fala que ele botou o pano de saco e ele correu para o lugar secreto. E agora eu começo a pregação, amém? Mas existem frutos podres de uma repreensão de Deus. Muitas vezes quando Deus nos repreende, assim como Davi, pessoas tendem a fechar o coração e serem orgulhosos. Quantas vezes eu já tive em mesas que o Senhor intimamente ali, como Natan, alinhando o coração de uma pessoa, e a pessoa fala assim: não é isso. Como assim? Não, a culpa é da minha esposa. Falei: não, brother, eu estou falando com você. Aí o cara: não, a culpa é do meu pai. Eu falei: não, a culpa é o que fizeram comigo. Eu falei: não, Deus está falando que você tem que... Não. Uma pessoa que terceiriza uma repreensão, uma pessoa que nunca vai ser transformada pela graça de Deus. Uma pessoa que terceiriza uma repreensão, nunca vai desfrutar da graça de Deus. Alexandre, eu vim para um culto profético, falaram que coisas acontecem, sinais e maravilhas. Eu vou falar, Deus só está preparando o que vai acontecer hoje. Porque Ele precisa do seu coração hoje alinhado para o que Ele vai fazer hoje. Um outro fruto da repreensão é a covardia. Pessoas, quando são repreendidas, elas começam a ter um coração covarde com outras pessoas. Porque o que Davi fez não foi só adulterar, ele covardemente planejou um assassinato. Mas entenda que a Bíblia fala que um abismo chama o outro. Então começa com orgulho, começa com a soberba, e aí vem para argumentação, teimosia, até que você vai para lugares de coração duro. Uma vez o JB me falou algo, a gente cuidava de um músico que foi muito famoso em Brasília, e ele tinha um chamado para ser uma grande voz da nação. Só que ele caiu uma vez, caiu duas, caiu 3, 4, 5, lá pela 8ª vez. Ele volta para a igreja, porque ele sabia que lá era um lugar seguro. E ele chega e fala assim: será que o Senhor ainda se agrada de mim? Eu fui orar. E aí a gente orou. E quando eu estou saindo, ele saiu, o JB falou algo para mim que eu nunca mais esqueci. Tem vezes que a pessoa chega num lugar tão distante, longe do propósito, que não tem mais volta. Ele é até salvo, mas o propósito ele não cumpre mais. Aquilo feriu meu coração, porque salvação é de graça, amém? Não é por obras, está escrito na Bíblia. Mas o seu propósito pode passar por você.
Pela obstinação do seu coração, pela dureza do seu coração, pela teimosia do seu coração. Então, Davi era um homem que, para mim, é um símbolo do quê? De um humano que erra, porém, sabe o local da redenção. É um homem que erra, mas sabe que a repreensão vem do Senhor. Quando Davi errou no censo, gente, desculpa, mas às vezes eu tenho, não sei, Bianca, Leandro, vocês passam por isso. Cara, Davi errou o quê? Ele fez um censo. Gente, um censo assim, ele fez uma contabilidade do Senhor. Hoje tem gente que peca, né? Tanto. O outro bota calcinha, peruca e tudo e não morre. Eu não falei isso, desculpa, Senhor. Eu não falei. O Senhor controla a minha língua. Davi fez um censo. Sabe o que é isso? Ele pegou o exército e fez a contabilidade. De repente a Bíblia fala que um anjo da morte começou a matar todo mundo. Eu falo assim, Jesus, ele só fez conta. E começou a morrer todo mundo. E aí chega o profeta e fala, brother, você errou. Aí ele, você acha que ele botou conta no chefe do exército? Botou conta na esposa, no céu? Não, ele falou, pera, eu pequei contra o Senhor. E na hora, ele falou o quê? Caia eu na mão do Senhor. Não, o povo está morrendo, ele não terceirizou a culpa dele. Ei, um homem que vive segundo o coração de Deus, é um homem que se arrepende e volta sempre aos caminhos do Senhor. A pior coisa do mundo é lidar com gente teimosa. Não levanta a mão. Não olha para o lado, mulheres, em nome de Jesus, e nem homens. É a hora do não cutucão. Daqui, gente, a gente vê tudo assim. A gente vê os cutucão assim. Tem gente que sentou até atrás, assim, um do outro, assim, para um não cutucar o outro. É uma graça. Eu não ia pregar essa parte, mas eu já estou falando. Tem pessoas que não mudam de fase, porque Deus está tentando repreender você em amor. A Bíblia fala que Deus disciplina os que ama. E você está resistindo à disciplina do Senhor, e você está vivendo a mesma estação, o mesmo lugar, porque você é um orgulhoso de uma figa, como dizia minha mãe. O pior apelido que minha mãe sabia falar era de uma figa. Minha mãe era muito crente, minha mãezinha. Então, a teimosia te afasta do mais de Deus. A sua capacidade de argumentar para Deus te afasta da graça de Deus. Davi, ele era rápido em se arrepender. Pega isso no seu espírito. Você já errou muito e vai errar muitas vezes. Davi era rápido em se arrepender. E quais frutos do seu caminho, da sua jornada? Quando a gente senta com pessoas, o que a pessoa senta e fala? O que fizeram comigo, o que fizeram comigo, o que fizeram comigo? Ou o testemunho dele? E a graça do Senhor, e o favor de Deus, e a liberdade de Deus. Nós passamos por um alinhamento ministerial, e eu falei, você tem duas opções da sua vida. Você pode olhar da terra para o céu, ou do céu para a terra. A opção é sua. Como assim, Alexandre? Meu pai morreu. Ai, Deus foi maldoso. Não, eu vejo um novo ciclo sobre a minha vida. Uma vez bateram no meu carro. Eu falei, Senhor, está chegando um carro novo em nome de Jesus. Eu fui lá operar a vesícula. Falei, Senhor, não, Deus estava me preparando no Brasil para eu vir para os Estados Unidos inteiro. Eu não precisasse de algo novo aqui. Vocês estão me entendendo? É você sempre ter uma visão do céu a respeito de tudo que acontece na sua vida. Tem pessoas que têm muita terra e pouco céu. Davi tinha o coração cheio da graça e da presença de Deus. Então tudo que acontecia com Davi, ele sempre olhava do céu para a terra. Ele olhava a misericórdia do céu para a terra. Ele olhava um gigante e falava, essa aí é a minha promoção. É um cara que não terceirizava seus BOs. Ei, homem, mulher, você quer viver com Deus algo sobrenatural a partir de hoje? Assuma suas batalhas com Deus a partir de hoje. Mulheres, não terceirize. Homens, não terceirize. Nós somos chamados a assumir. O evangelho é isso. Ah, mas o meu pai pecou. Mas a minha mãe era alcoólatra. Mas não sei o quê. Você nasceu para ser diferente.
Você nasceu para ser um rompedor, um libertador, remir a sua geração, em nome de Jesus. Só tem crente aqui na frente. A bênção demora para chegar atrás. Acho que o som demora para chegar atrás, né, Pati, Marcelo? Está demorando. Vocês podem participar do culto assim, da glória a Deus, aleluia, é legal. Fala assim, quem manifesta recebe. Estou gostando. Tá melhorando. Já tem assembleando aí. Quando Davi recebeu a notícia, eu quero que vocês entendam um princípio agora. Muitos de nós paramos na estação da comiseração. Alexandre, o que é isso? Davi pecou. Deus mostrou para ele o pecado. Está passando um problema. O filho ficou doente. A empresa está fechando. Chegou acusação contra mim. Tem julgamento contra mim. Levantaram falsas acusações contra mim. Estão fazendo algo contrário a mim. Davi jejuou e se humilhou durante 7 dias. Eu vou repetir para vocês, eu acho que vocês não pegaram. Enquanto ele estava passando o problema, e poderia ter uma reversão sobrenatural, um agir sobrenatural de Deus, enquanto isso Davi estava humilhado, jejuando, clamando e chorando. Mas quando a filha dele é recolhida pelo Senhor, os guardas se apresentam para ele e falam assim: rei, a menina morreu. A Bíblia fala que Davi bate a roupa, tira o pano de saco, se levanta e vai comer. Os guardas ficam indignados, falam assim: brother, por que agora que morreu você não vai chorar? Fala assim: eu sirvo um Deus vivo, porque enquanto podia ter intervenção eu clamei, mas agora eu preciso viver o propósito de Deus na minha vida. Muitos de nós estamos parados num julgamento, numa perca, numa falha, numa estação de erro, e hoje Deus está falando: bora viver, bora viver. Davi bateu e falou: fizeram, aconteceram. Ah, meu Deus, o Senhor tem um grande propósito na minha vida e eu não posso parar. É o que o Senhor está falando comigo e com você hoje. Fez, realiza o prejuízo, meu irmão. Bate a poeira e bora viver. Vira para o irmão do lado e fala: está na hora de você bater o pano de saco, de tirar a poeira e viver. Marcelo, bora viver. Paulão, bora viver. Bora viver. Aconteceu, foi ruim. O missionário Bel tem um hino da harpa que fala: valeu, foi bom, adeus. Bora viver. Acabou, gente. O problema é que muitas vezes você está na igreja, tem gente chorando por algo que passou há 10 anos, há 5 anos, ainda está lá humilhado, e fica cantando a música: estou sentindo minhas forças indo embora. Bora mudar o louvor, bora viver. Não, aleluia, bora viver. Bora viver. A Bíblia fala: e os mortos fiquem com os... Tem uma irmã que estava aqui que toda segunda-feira, o pai estava lá moribundo. Ela: Alexandre, você me autoriza? O cara foi lá, enterrou o pai, me mandou mensagem: hoje estou voltando para viver o meu propósito em Deus. Ei, deixa eu te falar, você já enterrou o pai, mãe, eu sei que coisas já passaram, morreram na sua vida. Ei, Deus está falando hoje para você: bora viver. O passado fica no passado. Bora viver. O Senhor é rico em misericórdias. Ei, o Senhor é criativo em te abençoar. O Senhor é criativo, a Bíblia fala: eis que fez nova todas as... Ei, vamos viver a novidade do Senhor. Bora viver. Não, crente, mexe alguém do lado aí e fala: bora viver.
Bora viver. Como eu consigo viver as coisas de Deus? Você precisa ter uma aptidão que Davi fez, que é o seguinte: entregue para o Senhor hoje aquilo que você considera perca e prejuízo. Porque nós somos muito bons de entregar ofertas. Nós somos muito bons de semear. Mas você já ofertou ou você já entregou a respeito do prejuízo, ou da derrota, ou da perca que você teve? Alexandre, eu não estou entendendo isso. Lembra do censo? Davi estava lá. A morte se alastrou por Israel. Ele se apresenta na eira de Araúna. E o Senhor mostra um anjo para ele, porque toda maldição precisa de uma geografia específica para ser cancelada. Eu vou explicar. Tem coisas na sua vida que Deus te transiciona de uma geografia para falar: existe um lugar santo, que naquele lugar eu cancelo maldições na sua vida. Você não veio aqui hoje à toa. Eu falei que hoje é um dia de libertação. A Bíblia fala que um anjo da morte estava sobre Israel. Eu não sei o que está morto na sua vida. Eu não sei o que está travado na sua vida. Eu não sei o que veio contrário à sua vida. Mas existe uma geografia específica. Gostaria que você ficasse de pé hoje. Existe uma geografia específica, aonde Davi olha para cima e ele vê um anjo do Senhor com uma espada desembainhada. Eu quero declarar que hoje o Senhor vai ordenar anjos. Aleluia. Aleluia. Hoje o Senhor ordena anjos para cancelarem maldições hereditárias na sua vida. Hoje decretos hereditários contrários à sua vida serão cancelados em nome de Jesus. O Senhor me falou mais cedo: hoje é o dia de feitiçarias que foram feitas contra a sua vida serem quebradas e canceladas em nome de Jesus. Hoje é dia que todo mal que veio por um lado, por 7 caminhos, ele vai ser obrigado a sair da sua vida, porque hoje o Senhor está dando ordem aos seus anjos ao seu respeito. O Senhor fala: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Hoje o Senhor fala: enquanto você me adorar, enquanto você me adorar, enquanto você entregar a mim essa dor, essa perca, esse prejuízo. Tem pessoas aqui que perderam um filho e estão ainda amargurados por conta disso. Tem pessoas aqui a respeito de casamento, e hoje você precisa entregar essa dor para o Senhor. Tem pessoas aqui que precisam entregar essas empresas e esse tempo de prosperidade no Brasil que ainda está no seu coração. E você não consegue viver o mais de Deus, porque você sempre está olhando para as cebolas do passado. A Bíblia fala que nenhuma tribulação momentânea se compara à glória que há de vir. Existe um novo de Deus te esperando, mas hoje você tem que bater esse pó da roupa, esse pó do arrependimento, esse pó da morte, esse pó da tristeza, esse pó da amargura, esse pó da comparação, para que você possa viver o mais de Deus, para que você possa viver o sobrenatural de Deus. Hoje é preciso que você entregue ao Senhor, hoje é preciso que você se renda a Ele. É desse lugar hoje. Feche seus olhos.